que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói. Eleve o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos. Amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos. Amigo, refaça a jornada. Persiga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Bom dia, amigos, espectadores do nosso Rondônia Espírita, pelos nossos canais do YouTube, do Facebook, né? Pelas nossas redes parceiras, a Web Rádio Amigo Espiritual do Rio Grande do Sul, a Rádio Portal da Luz de Mato Grosso do Sul, TV de Luz de Pernambuco, Recife, o trabalho do Orson Peter Carrara, de São Paulo, a TV CECAL de Santa Catarina e a SEAC Conchal de São Paulo. Agradecemos a todos essa grande corrente de colaboração para que o programa possa alcançar o maior número de pessoas, levando a mensagem esclarecedora e consoladora que a doutrina espírita propicia a todos nós, tão necessitados que somos, principalmente em tempos tão difíceis e delicados, de diretrizes, de referências mais seguras para o nosso caminhar, para que alcancemos o êxito de nossa encarnação. Hoje temos a grata oportunidade de receber o nosso amigo Marcelo Dias da Silva, um trabalhador do Movimento Espírita do Paraná, conselheiro da Federação Espírita do Paraná, palestrante e trabalhador do Centro Espírita Meimei de Londrina. Como profissão, todos nós temos a nossa, o nosso amigo é o juiz de direito. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Rondônia o recebe com muito carinho, com muita alegria. Na companhia também da nossa Naira, que garante aos nossos irmãos que não ouvem com os ouvidos,
mas que estão atentos na sensibilidade da alma para receber os conteúdos. Sejam bem-vindos, Marcelo, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é um tema bastante instigante, né? Porque combina o tema da disciplina com o tema do pensamento, né? Isso à luz da doutrina espírita. Estamos aqui ansiosos para ouvir a sua preleção. E dê o seu bom dia, em seguida eu vou fazer uma leitura inicial, a seguir a prece, para que então possamos lhe passar a palavra e você nos trazer o seu esclarecimento. Pode dar o seu bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos amigos. Para mim é uma alegria muito grande poder falar um pouco aqui de Londrina, aí para Rondônia, para os amigos que me ouvem. Quero agradecer o convite também da Margarete. Quero cumprimentar o presidente, o vice-presidente da Federativa e os demais trabalhadores aí de Rondônia. É uma alegria muito grande para mim. Que bom. Então, vamos à nossa leitura inicial. É uma lição, a lição 32 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, e a lição 32 nos fala da boa parte, que eu acho que tem tudo a ver aí com o tema que você vai falar. Marta escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 42. Emmanuel nos esclarece: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim, também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evolutimos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado menor das situações. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Uma lição tão bela, tão inspiradora, vamos fazer a nossa prece inicial de abertura dos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, na busca da sintonia com os nossos amigos espirituais que compartilham conosco em nossos lares, em nossas vidas, esse momento. Jesus, amado Mestre, Jesus, amado amigo, graças vos damos, Senhor, porque tivemos e temos tido a oportunidade de conhecer e de compreender melhor os teus ensinamentos, que nos esclarecem, é verdade, que nos iluminam também, mas que, acima de tudo, nos consolam, porque dão sentido ao nosso viver,
diante das dificuldades naturais do nosso caminho, nos mostrando que em todas as experiências, mesmo aquelas que nos parecem as mais difíceis, temos sempre a boa lição, temos sempre a boa parte para colher. E é esta que interessa de verdade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Rogamos assim, mestre amado, nos abençoe o trabalho da manhã de hoje, abençoa o nosso palestrante, Marcelo, a nossa amiga Naira, que nos sustenta na linguagem dos sinais, e a toda a equipe técnica que dá o aparato para que esse evento ocorra, que possamos estar todos na mesma sintonia, no grande desejo de tirarmos desse momento a nossa melhor parte. Fica conosco, mestre, hoje, sempre. Marcelo, você me ouve agora, amigo? Está com você, bom trabalho. Sim, ouço sim. Jesus te abençoe. Assim seja. Obrigado mais uma vez. Então, bom dia a todos novamente. Então, é uma alegria muito grande que Deus ilumine as nossas mentes nesta manhã, que Jesus nos abençoe. Então, nós escolhemos um tema de reflexão que é bastante importante nesses momentos que nós vivemos, que é disciplina e pensamento à luz da doutrina espírita. Então, nós sabemos que todos os temas que o Espiritismo toca, ele aprofunda esse estudo, né? O nosso codificador vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos que o Espiritismo toca em vários temas, né? E praticamente todos os temas que são importantes para nós, porque o Espiritismo ele se dirige ao nosso espírito imortal, né? Esse é um conjunto de verdades sublimes, como está dito ali no livro Missionários da Luz, né? Então nós utilizamos aqui para a nossa reflexão desta manhã alguns trechos da obra do Espírito André Luiz, essa obra tão extraordinária, essa obra que nos traz essa vivência no plano espiritual, essa obra que desdobra os ensinamentos da codificação, né? Isso, os 13 livros do Espírito André Luiz. Então, nós utilizamos aqui alguns trechos dessa coleção, tão notável para nós todos, e quando nós estudamos a obra do Espírito André Luiz, nós vamos observando, com o tempo, como os espíritos que ali se comunicam, eles vão nos trazendo a importância da questão do pensamento. Talvez numa primeira leitura nós não tenhamos essa percepção, mas à medida que nós vamos aprofundando, vamos conhecendo, vamos nos aprimorando, nós vamos compreendendo esse chamamento, vamos dizer assim, essa advertência que os espíritos fazem, então, em relação ao nosso pensamento. Nós vamos relembrar que lá no início da codificação, lá no século XIX, onde aqueles fenômenos começaram a eclodir na Europa, principalmente, fenômenos de movimentação de objetos, fenômenos de mesas girantes, esses fenômenos, então, eles acabaram despertando a curiosidade de alguns investigadores, de alguns pesquisadores, entre eles o nosso codificador Allan Kardec. E à medida, então, que esses fatos se desdobravam, Kardec acabou se debruçando sobre esses acontecimentos. O primeiro grande acontecimento talvez tenha sido ali a identificação de espíritos se comunicando, né? Kardec vai falar sobre isso. Perguntaram o que eram aquelas forças que estavam ali por trás daquela movimentação de objetos, considerando que não havia influência dos encarnados diretamente. E aí essas forças disseram ser espíritos. E a partir desse momento, dessa constatação, houve então uma abertura muito grande do conhecimento que estava ali vindo do alto. E isso Kardec soube identificar muito bem na sua condição de missionário. E ele foi evoluindo o seu conhecimento, ele foi reunindo aquelas informações, aquelas pesquisas, né? Se debruçou durante muito tempo e publica, então, em 1857, o Livro dos Espíritos, né? O livro básico da doutrina, onde ele expõe todo o conhecimento por meio de princípios, de perguntas e respostas. E à medida que vai evoluindo o próprio conhecimento espírita da época do codificador e vai se publicando seus livros, nós vamos alcançando ali o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira grande obra do mestre, né, do mestre Allan Kardec.
E ali nessa grande obra que Kardec faz a conexão muito mais próxima entre o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, e coloca o Espiritismo como sendo, na afeição renovada do Evangelho, naquele cumprimento do ensinamento do Cristo, que ele enviaria um outro Consolador para ensinar coisas novas e para repisar aquilo que ele, o Mestre Jesus, havia nos ensinado. O Espiritismo vem e cumpre. Por isso que Kardec vai colocar, ali logo no início da obra, Evangelho segundo o Espiritismo, que o próprio Espiritismo é, sim, obra de Jesus. Mas, à medida que nós vamos nos aprofundando, e Kardec fez isso também, o Espiritismo ele é apresentado como também, dentro das várias feições que o Espiritismo pode ser concebido, como ciência, como filosofia, como religião, o Espiritismo ele é um convite a uma transformação moral. Então, esse é um ponto que Kardec soube capturar muito bem das informações dos Espíritos. Kardec vai dizer ali, logo, em algum momento, que ainda que nós tivéssemos o conhecimento dos Espíritos, mas se nós não mudássemos o nosso proceder, de nada valeria tudo isso. Então, a transformação moral, a mudança dos nossos comportamentos, adaptando-os aos ensinamentos do Evangelho, renovados pelo Espiritismo, que é a grande problematização das nossas existências, enquanto aqui nós nos encontramos. Mas a transformação, essa mudança de comportamento passa por uma questão. Qual que é essa questão? É a questão do pensamento. Esse é o ponto nodal. Nós vamos mudar o nosso comportamento, adaptando as nossas energias, o nosso proceder, o nosso mundo íntimo, a partir da compreensão dos nossos pensamentos. E o que são os nossos pensamentos, né? Se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar algumas noções como o pensamento é um produto da consciência, o pensamento é uma reflexão, o pensamento é aquilo que brota do nosso íntimo. Corretíssimo. Mas o Espiritismo, ele vai um pouquinho além, como de costume, né? Ele vai aprofundando essas noções, porque o Espiritismo considera o quê? Como elemento-chave da nossa compreensão? O espírito imortal, né? A nossa condição de espírito imortal. E por esse ângulo tudo vai se aprofundando. A nossa vida se aprofunda, a nossa compreensão de mundo se aprofunda, então, por esse ângulo. E dentro dessa noção de pensamento, nós vamos encontrar, ali na questão 80A do Livro dos Espíritos, que o pensamento é um atributo do espírito. É assim que é colocado. Um atributo do espírito. E vamos percebendo ao longo da codificação dos ensinamentos dos espíritos que não é só o pensamento que é apresentado como um atributo do espírito. Outro atributo do espírito, a inteligência. O acervo do nosso conhecimento, o acervo cultural do espírito, aquele acervo que está nas entranhas espirituais, em relação ao qual ainda nós não temos conhecimento, porque nós estamos sujeitos à lei do esquecimento, enquanto aqui nos encontramos, mas desse conjunto de informações vai falando, e nós temos que aprimorar, temos que elevar. Então, o pensamento, a inteligência, qual que é um outro atributo do espírito? A nossa capacidade de amar. Também é um atributo do espírito, faz parte da nossa existência. Qual que é um outro atributo do espírito? A sexualidade. Isso também está nos livros, né? A sexualidade, a nossa capacidade de amar, a inteligência e os pensamentos são, então, todas características. E o que eles têm em comum? Eles são nossos patrimônios, que nós temos o quê? Que evoluir, nós temos que sublimar, nós temos que colocá-los todos ali sob a direção da lei divina. Quanto mais nós nos conhecermos, conhecer esses atributos, mais nós vamos adaptando tudo isso à lei divina. Então, o pensamento ele é apresentado como um atributo do espírito. Consequentemente, nós temos, como que Deus nos dá essa função, né? Deus nos criou simples e ignorantes, como dizem os espíritos superiores. Então, nós somos criados simples e ignorantes naquela partícula, da maneira mais simples que nós possamos conceber, né? Nós habitamos os reinos inferiores, o espírito vai evoluindo, vai progredindo, o princípio espiritual, até ele atingir o reino nominal, onde nós chamamos de espírito. Então, é assim que se desenvolve, nós nos desenvolvemos. E Deus nos dá esses atributos desde a nossa origem.
E nós vamos aprimorando ao longo dos milênios esses atributos. Não é de uma hora para outra, não é numa encarnação que nós vamos desenvolver tudo isso. Então, isso depende, né, do desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento, dos nossos empenhos, da nossa vontade e da nossa disciplina para alcançarmos isso. Porque tudo isso, qual que é o nosso objetivo? É a nossa felicidade real. Nós estamos aqui para construir a nossa felicidade. A felicidade realmente não é deste mundo, como vão nos ensinar os espíritos, mas as bases, né, as colunas da nossa felicidade, elas são construídas aqui no plano de provas de provas e expiações, onde nós nos encontramos aqui encarnados. Mas isso é um desafio, né? Conhecer os nossos pensamentos, discipliná-los à luz do Evangelho, a partir do conhecimento espírita, isso tem um desafio, né? Vamos dizer assim, existem vilões, por assim dizer, que nós temos que conhecer, para que nós superar esses desafios, superar esses problemas, né? Indo adiante um pouquinho, nós vamos ali para a obra Evolução em Dois Mundos, né? O livro do Espírito André Luiz. Esse livro é um livro de conhecimento muito robusto, é um dos livros, dos poucos livros de aspectos científicos diretamente ali da obra, ao lado do mecanismos da mediunidade. Mas ali tem uma definição interessante que eu resolvi trazer aqui para a nossa reflexão desta manhã, que é a questão do pensamento do Criador, né? Ele coloca que o universo é uma comparação para nós entendermos um pouquinho do nosso pensamento a partir do pensamento do próprio Criador, de Deus, né, do nosso Pai Celestial. Então, ali é colocado que o universo, ele é o produto do pensamento do Criador. Então, todos os planetas, né, os mundos, tudo que nós enxergamos com os olhos físicos e aquilo que nós não enxergamos, mas nós temos um conhecimento a partir da nossa literatura espírita, é fruto do pensamento do Criador, do pensamento de Deus. Mas nós, espíritos, nós somos também criadores, no sentido de colaboradores da obra divina, né? Jesus nos disse que nós somos deuses, nesse sentido de colaboração com a obra divina. E os nossos pensamentos também são colocados como produtos nossos que caminham, então, para colaborar com a obra divina. Então, esse é um dos grandes pontos ali da obra Evolução em Dois Mundos, né? Porque os nossos pensamentos, né, nesse primeiro momento, quando nós analisamos, são produtos da nossa consciência, são produtos do espírito que nós habitamos, só que eles não ficam ali fechados, eles não ficam trancados, não ficam ali presos dentro da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso perispírito. Eles se expandem para outros horizontes e vão encontrando ali pensamentos similares, né? Mas tem um grande ponto da obra do Espírito André Luiz, que é hoje o nosso centro aqui, onde as informações foram retiradas em sua maioria, que realmente nos preocupa, né? Vamos lá para o livro Nosso Lar. Primeiro livro da obra do Espírito André Luiz, publicado em 1944, né, pelo o nosso médium Chico Xavier, que psicografou essa obra extraordinária, essa obra icônica do nosso movimento espírita. Voltamos aqui agora. Estamos aqui com um problema técnico, aqui provavelmente na minha internet, me desculpem, tentei aqui consertar, mas vamos em frente então, né? Então nós estávamos falando da obra Nosso Lar, essa obra tão importante para o nosso movimento espírita, essa obra que traz conhecimentos aprofundados do plano espiritual, esse plano espiritual mais próximo aqui da Terra, mais próximo da crosta. E ali no capítulo 37 dessa obra, o Espírito André Luiz, ele vai transcrever uma palestra da ministra veneranda, nesse capítulo.
que chama lá, né, a preleção da ministra. E observem a sutileza da obra, né? Primeiro, nós sabemos que a obra do Espírito André Luiz, ela é um repositório de informações do plano espiritual, de espíritos superiores, né? E a primeira palestra que ele vai transcrever ali é a palestra da ministra veneranda, lá no capítulo 37. E essa palestra tem como tema o pensamento. Observe, então, a sutileza da obra, a sutileza que vai colocar o pensamento. Por que eu falo sutileza? Porque todas as informações que constam da obra do Espírito André Luiz não são informações desnecessárias. Elas vêm ao encontro do nosso progresso, ao encontro do nosso esclarecimento. E ele opta por transcrever a primeira palestra sobre pensamento, logo na primeira obra. Então, vocês já vão vendo a importância do pensamento para as nossas vidas aqui de espíritos encarnados. E a ministra, ela vai começar ali a sua prédica. Então, ali se encontrava o Espírito André Luiz e mais ou menos 1000 espíritos no ambiente ali na colônia Nosso Lar, que foi reservado para a palestra da ministra naquela noite, onde ele transcreve onde ocorre esse acontecimento. E a ministra vai colocar ali a questão da surpresa que se abate sobre muitos espíritos que chegam na colônia. Geralmente passam por um processo de sofrimento em regiões inferiores. Isso não é uma regra absoluta, mas depois são encaminhados para a colônia, como aconteceu com o próprio Espírito André Luiz, que passou por um período, né, em torno de 9 anos, ali no umbral, e aí ele foi resgatado e foi encaminhado ali para o Ministério do Auxílio na colônia. Mas alguns ficam surpresos, diz a ministra, em razão da similitude das formas que existem na colônia em relação aqui também com as formas do nosso plano de encarnados, na questão de edifícios, de ruas, de cidade, de prédio. Mas ela vai dizer que a lei é uma lei de sequência, não há uma ruptura. E ela vai trabalhar a questão do pensamento, isso que é muito importante. E ela vai dizer ainda que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas esses seres, que são milhões e milhões e bilhões e bilhões que habitam o universo, muitos deles ainda insubmissos às leis divinas. Esse é o primeiro ponto que ela coloca, né? O pensamento subordinado, insubmissos às leis divinas. Ela vai dizer que vários benfeitores encarnam aqui para nos ensinar a lei divina, né? O maior de todos é o governador daqui da Terra, que foi Jesus, quem encarnou para ensinar esse código divino que é a lei. Mas nós ainda estamos com dificuldades de colocar tudo isso em prática, de submeter os nossos pensamentos a essas leis divinas, né? Quando falamos de leis divinas, estamos falando das leis que regulam os nossos destinos. A lei do amor está no centro. Kardec vai relacionar as leis divinas no livro dos Espíritos, ali na terceira parte. Ele começa com a lei de adoração, depois vai para a lei do trabalho e vai desenvolvendo, até chegar na sua 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, ela diz que o nosso trabalho tem que estar dirigido em assimilar essas leis divinas para o nosso bem. E essa assimilação passa para a questão do pensamento, nas nossas construções mentais, né? Ela fala que nós somos admitidos nos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. Todas as escolas religiosas que têm por fim a difusão do bem, elas caminham então para a nossa espiritualização. Mas, com frequência, diz a ministra, agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Então, essa é uma advertência que ela nos dá, né? O que é agir dentro das afirmativas verbais? É nós entendermos o que realmente Jesus quer de nós, é conhecer um pouco das rotinas espirituais, é conhecer os porquês da vida. Nós temos muito conhecimento, nós espíritos. Nós sabemos os porquês dos sofrimentos humanos, nós sabemos das necessidades de provas e expiações, que são decorrentes das nossas violações às leis divinas do nosso passado, né? Então, nós temos um grande conhecimento, mas ela diz que muitos desses conhecimentos estão ainda nas afirmativas verbais. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que nós temos que sair dessas afirmativas para praticar tudo isso, para externar no nosso comportamento. Mas isso passa por uma mudança de comportamento, uma mudança
dos pensamentos que nós temos, né? Ela diz assim: ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras, né? Embora seja importante o conhecimento essencial, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento do agir de Deus em nossas vidas, das necessidades evolutivas, mas isso está num primeiro plano, um plano interno, íntimo e de mudança. Mas a partir do momento que nós vamos refletindo e vamos impactando o nosso espírito positivamente com isso, nós vamos percebendo, então, essa necessidade de mudança, né? Os psiquiatras dizem hoje, saindo um pouquinho do espiritismo, da questão do chamado pensamento acelerado, né? Todos nós, hoje, vivenciamos um mundo moderno com muitas informações cada vez mais intensas, um mundo online que vai nos instigando a ficar muito tempo, né, na internet. Muitas informações vão ali nos cercando, né? Celulares, tablets, computadores, mas tudo isso é motivo do quê? De aceleração do nosso pensamento, e isso é extremamente prejudicial à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual. E isso não é só o espiritismo quem diz, são os psiquiatras, os estudiosos da saúde humana. E, em razão disso, graus de... a doença do século, a ansiedade, né, as depressões, tudo isso passa por uma má gestão, uma má administração dos nossos pensamentos. Claro que o nosso foco aqui hoje é a questão dos pensamentos. A questão da saúde é muito mais complexa, né? Passa pela questão espiritual, perispiritual, a questão física, a questão das emoções, dos sentimentos, e pelo passado espiritual da criatura aqui encarnada. Mas eles vão dizer que o disciplinar o pensamento, né, o pacificar os nossos pensamentos, vai estar ali na raiz da nossa saúde. E isso o Espiritismo também vai repetir. A ministra vai falar sobre isso. Mas é claro que o pensamento para o Espiritismo é muito mais. Né? O pensamento é o produto do nosso espírito, né? Todos sabemos, diz a ministra, que o pensamento é força essencial. Mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Qual que é o desvio dessa força? É quando nós ignoramos as leis divinas, nós ainda ficamos na nossa retaguarda espiritual, na nossa retaguarda ainda de espíritos atrasados, espíritos que renitentes na compreensão do bem. Nós temos que sair disso para o nosso progresso, nós temos que ir em busca da compreensão das leis divinas. Esse é o convite que a ministra Veneranda faz, né? A ministra Veneranda, ela é aquela ministra que duas grandes características me chamam a atenção nela, que são mencionadas na obra Nosso Lar. Primeiro que ela viu Jesus nas esferas celestes, né? Só ela e o governador da colônia que tiveram, então, esse privilégio em razão do empenho, em razão de todo o seu esforço no processo evolutivo. E a ministra também é aquela que recebeu um prêmio por ter trabalhado 1 milhão de bônus horas. Toda a ideia do livro Nosso Lar é baseado na ocupação do tempo, na ocupação da lei do trabalho, na compreensão da lei do trabalho, né? Não existe uma paralisia das forças, né? Isso chama muita atenção, né? Ela vai, em dado momento é dito lá que a alegria dos espíritos é poder trabalhar, é poder aproveitar as horas. E ela então ganha esse prêmio. E até é dito também que a ministra, ela poderia estar em outros planos mais evoluídos, né? Mas ela preferiu ficar ali na colônia Nosso Lar, com certeza porque ela tem seus deveres lá que ela acredita poder contribuir, né? A ministra trabalha no Ministério da Regeneração, pelo menos na época da obra, publicada em 1944. E ela vai, então, concluindo a sua palestra lá no plano espiritual, dizendo que o pensamento é uma força viva em toda parte. Por quê? Por que ele é uma força viva? Porque ele é externa. Ele vai impactando o nosso ambiente, não é só o nosso íntimo. Como nós podemos pensar em um primeiro momento. É claro que no nosso plano aqui de encarnados, os pensamentos muitas vezes ficam aqui dentro de nós. Às vezes nós temos pensamentos ruins, pensamentos de insatisfação, pensamentos de angústia, de sofrimento, maledicentes. Nós achamos que isso fica dentro de nós. Mas, na verdade, ele se expande por meio de ondas, por meio de fluidos, e vai, então, impactando o nosso ambiente. Assim como os pensamentos bons de otimismo, de fé, de fraternidade, de amor,
também vão impactando beneficamente o nosso ambiente, né? O pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. E ela vai concluir assim: compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Então, ela coloca, né, as leis do pensamento, a grandiosidade dessas leis, porque a estrutura da mudança do nosso comportamento está, então, na mudança dos pensamentos. Quando nós vamos lendo a obra do Espírito André Luiz, lá a partir do nosso lar, vamos ver a mudança dele, André Luiz, a mudança do comportamento. Primeiro, quando ele foi resgatado na colônia, né, lá antes de um pouco de ir para a colônia, lá na região do umbral, né, ele foi, né, depois de um certo tempo, ele acabou fazendo uma prece, né? O que é a prece, se não um pensamento organizado? Né? Organizado em direção ao alto, né, em direção a Deus. Então, esse pensamento que propiciou, então, o acesso a ele dos espíritos ali que queriam bem, o ministro Clarencio, a mãe dele, que providenciaram, então, o resgate dele até a colônia espiritual, nosso lar, né? Mas para nós compreendermos um pouco mais da influência dos nossos pensamentos na nossa existência, nós vamos ali para a obra Os Mensageiros, que é a segunda obra do Espírito André Luiz. Então, nessa obra, tem um momento que eles estão saindo ali, né, o instrutor Aniceto e o André Luiz, e outro espírito estão saindo da colônia e vão até aqui para a crosta. Mas tem um momento que o espírito Aniceto, ele vai dizer que estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Só esse parágrafo já é o suficiente para entender o que ele quer dizer. Então, eles estão se aproximando e começam a ver material escuro. É uma matéria fluídica, uma matéria fétida, mal cheirosa, e eles vão ter dificuldade ali, André Luiz, de respirar ali. Mas o que é essa matéria? Essa matéria é o produto do pensamento da maioria dos que se encontram aqui encarnados. Então, ele vai dizer ali, logo em seguida na obra, que muitos poucos espíritos cultivam o quê? A espiritualidade superior. Então, os nossos pensamentos, eles são, regra geral, desregrados. Ainda muito vinculados à nossa materialidade, às rotinas, ainda vinculados à nossa inferioridade. Sem falar os que praticam o mal, sem falar ainda os que se encontram num degrau de total ignorância das leis divinas, que dormem aquele sono de que não irão desencarnar, não irão encontrar a realidade espiritual. E isso, então, a partir dessa noção, porque quando nós falamos do pensamento, só por um ângulo nosso aqui dos encarnados, é algo muito subjetivo, algo muito ainda distante. Mas, quando nós vamos à literatura espírita, e vamos vendo as descrições do nosso ambiente espiritualmente falando, nós vamos vendo, então, que o nosso pensamento impacta profundamente a nossa atmosfera. Tanto o pensamento dos encarnados, tanto quanto dos desencarnados em situação de ignorância, em situação de sofrimento, que aqui se encontram também. Então, ele nos dá, na verdade, uma compreensão mais detalhada a respeito de tudo isso e nos convida, né, ao mesmo tempo, a uma mudança mental, a uma mudança comportamental que vai nascendo dentro de nós. É claro que a mudança do pensamento é algo que a disciplina do pensamento, né, nós colocamos hoje no nosso título da nossa reflexão, disciplina e pensamento à luz da doutrina espírita. Porque só entender o pensamento é insuficiente para os objetivos nossos, né? Nós queremos progresso. Nós espíritas, quando nós vamos nos abeirando do espiritismo, nos abeirando dos princípios espíritas, nós queremos o quê? Esclarecimentos, nós queremos consolação, nós queremos uma mudança comportamental. Quando nós somos impactados pelo espiritismo, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nós vamos progredindo o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Nós vamos ressignificando o nosso passado, alguns acontecimentos de quando nós não éramos espíritas. Nós vamos nos acercando de verdades celestiais e vamos o quê? Colocando tudo isso em prática. E o pensamento vai surgindo como elemento central dessa transformação.
Mas não é só o pensamento, a disciplina de tudo isso, né? A disciplina é aquele elemento que vai nos dar o quê? Que vai conter, né? O pensamento é aquele cavalo, às vezes desgovernado. E a disciplina vai conter, vai o quê? Vai adestrando esse cavalo, o cavalo dos nossos pensamentos, né? Não sem motivo, foi aquele conselho dado pelo Espírito Emmanuel, naquela primeira conversa que ele teve com Chico Xavier, quando ele revelou para Chico que os dois tinham ali deveres a cumprir na área da psicografia. E Chico perguntou o que era preciso para que ele tivesse êxito. E o Espírito Emmanuel disse que eram precisas 3 coisas: disciplina, e ele perguntou a segunda, disciplina, e ele perguntou a terceira, disciplina. E foi assim que nós vimos, então, o nascimento dessas obras psicográficas pelo médium Chico Xavier, que o grande esforço dos espíritos ali, que vieram falar por ele, coordenados pelo Espírito Emmanuel, e esses livros que são atemporais, de grande conteúdo para nós todos, que desdobram os conhecimentos da codificação de Allan Kardec e nos trazem também mais próximos do Evangelho de Jesus, né? Mas Chico soube agir com esses elementos, né, que é um só, disciplina, disciplina, disciplina. Ele soube agir com muita sabedoria, né? Até o último dia dele, ele se manteve fiel, se manteve ali, refletindo os pensamentos dos espíritos que falavam por ele, dos espíritos benevolentes, por meio dessa disciplina. E pode ter certeza, meus amigos, quem estuda um pouco mais a mediunidade vai entender o que eu quero dizer. A questão da disciplina mental do médium é indispensável para que ele seja um bom instrumento nas mãos dos espíritos que nos querem comunicar, né, que nos querem progredir, que são os nossos amigos espirituais, né? Eles nos dão as informações, nós temos que colaborar, né? Como diz o instrutor Alexandre, lá na obra Missionários da Luz, né? Essa obra tão extraordinária, e ele vai dizer que os espíritos superiores não querem apenas espíritas para serem consolados, mas eles querem também que nós sejamos seus colaboradores, né? Seus futuros colaboradores, né? E o pensamento, ele também é um elemento de ligação com outros espíritos aqui que nos acompanham. Esse é um outro lado dos pensamentos. Nós vimos o pensamento na teoria, como atributo do espírito, vimos o pensamento como um produto que se externa, que vai impactando o nosso ambiente. Vimos com a ministra veneranda a necessidade da mudança dos pensamentos também. Mas tem um outro elemento. Os pensamentos são elementos que fazem parte do nosso magnetismo, que nós temos todos nós, e vai nos conectando com os espíritos, por meio da chamada mediunidade no sentido amplo, aquela mediunidade que todos nós temos no sentido de recebermos intuições dos espíritos. Agora, os espíritos que vão nos acompanhar, vão nos seguir, vão nos intuir de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Consequentemente, os nossos pensamentos estão ali na base das relações nossas com os espíritos. Não sei se todos os amigos já pararam para pensar sobre isso. Tem uma descrição bastante interessante ali no livro Ação e Reação do Espírito André Luiz. Tem um dado momento ali que eles vão conversar com 2 espíritos, são 2 irmãos, que são espíritos que estão obsediando é o sobrinho, que é encarnado, né? Houve ali um homicídio, eles foram vítimas do irmão, o irmão deixou um sobrinho, aí existe uma disputa de uma fazenda, de uma propriedade, e os espíritos que desencarnaram, eles ainda estão apegados a esses bens materiais e querem, então, prejudicar ali o atual proprietário, que é sobrinho deles. E esse atual proprietário, ele é muito vinculado ao dinheiro, ele é muito vinculado aos bens materiais, ele é escravizado a isso. E eles vão narrando como se dá, os obsessores, como se dá esse processo obsessivo. Então, eles vão dizer ali que todas as pessoas têm, abre aspas, um desejo central, ou um tema básico, que está dentro de cada um. No caso aqui do livro, desse personagem, o desejo dele era voltado para os bens materiais. Ele era escravizado a isso. Ele queria sempre reter, sempre ter mais dinheiro. Consequentemente, ele era intuído, impulsionado, ele era obsidiado nessas ideias. Porque o pensamento dele estava atrelado a isso. Então, sabendo disso, porque os pensamentos nossos, eles vão se movimentando na nossa esfera, no nosso ambiente, na nossa aura.
né, nossa aura fluídica, é um reflexo dos nossos pensamentos, né? Kardec vai dizer isso no livro A Gênese, que nós temos a fotografia do nosso pensamento. Então, eles identificam, por meio disso, da nossa aura, dos nossos pensamentos, a natureza desse desejo central. Aquilo que nós já temos de ruim, vamos assim dizer. E ele vai dizer ali, esses obsessores, né? A crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Mas por que eles vão dizer isso? Porque esse reflexo é onde eles, obsessores, espíritos ignorantes, obsessores são os espíritos que ignoram a sua condição e acabam, então, se dedicando a prejudicar uma ou mais pessoas em razão dessa ignorância. Mas eles vão o quê? Se aproximar ali do encarnado e vão começar a alimentar essa ideia que já está no âmbito do pensamento desse espírito. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós alimentamos no nosso íntimo. Porque senão nós podemos atrair esses espíritos que vão passar o quê? A alimentar os nossos pensamentos. Que possamos ter pensamentos bons, pensamentos elevados. É claro que isso é um esforço. Nós estamos aqui dentro de uma ideia de esforço. Lembra que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírito é aquele que se dedica ao esforço, que se esforça à prática do bem. Ninguém aqui está acabado. Todos nós estamos aqui em promoções, expiações, todos nós temos uma dose de sofrimentos. Alguns que me assistem estão passando por verdadeiros sofrimentos atrozes, situações de desemprego, situações de problemas no lar, situações graves na área financeira, doenças no corpo físico, desajustes na família, desentendimento. Todos nós passamos por problemas sérios. Todos nós somos, às vezes, convidados a mudanças comportamentais justamente por esses problemas. Mas, sabendo de tudo isso, de que os pensamentos também são muito importantes, nós temos que ter o quê? Um esforço na ideia de disciplinar os nossos pensamentos. É um esforço. Nós vamos caindo, mas vamos levantando. Vamos caindo, mas vamos levantando, até que o nosso pensamento seja ali o reflexo da espiritualidade superior, que eu tenho certeza que é o objetivo de todos nós. Enquanto aqui nós nos encontramos encarnados, é conquistar, então, essa disciplina, essa leveza no nosso mundo íntimo, no nosso eu espiritual, no nosso eu consciencial. Mas nós não vamos conquistar sem a ideia do pensamento, e não só do pensamento, mas da disciplina do pensamento à luz do conhecimento evangélico espírita. E aí, então, se juntam esses dois elementos ao pensamento, que são quais? A disciplina e a vontade. A vontade é essa grande alavanca de modificar a nós mesmos. É aquela vontade, é aquele interesse que nós vamos alimentando, que nós vamos trabalhando dentro de nós para que o bem nos aconteça, para que nós sejamos realmente aqueles trabalhadores fiéis da vinha do Cristo. Essa é a alavanca que nós vamos construindo ao longo dos milênios, vai dizer o Espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E dentro dessa ideia de esforço, dessa ideia de disciplina, dessa ideia de submeter a nossa vida às leis divinas, nós vamos angariando a evolução que todos nós queremos. Nós vamos fazendo um percurso de progresso espiritual e vamos construindo a nossa felicidade. Que é o que todos nós queremos. Pode ser que muitas pessoas não tenham essa conscientização plena dentro dela, mas todos os seres humanos procuram a felicidade. Os caminhos são vários, mas o caminho certo é aquele que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, esse é o roteiro mais correto que nós temos que percorrer. Os espíritos não vão entrar nas nossas vidas para fazer aquilo que cabe a nós. O próprio Chico Xavier nos lembrava disso. Então, esse é o momento do nosso despertamento. A benfeitora Joana de Ângeles vai dizer sobre isso, que nós estamos em um momento de escolha, luz ou treva. O que nós queremos para a nossa vida? Nós já alcançamos o século XXI, já estamos no terceiro milênio. O Evangelho de Jesus aí já está com 2000 anos. O Espiritismo já completou seu primeiro centenário, caminhando para o segundo centenário.
Então, nós temos muitas ideias, então está na hora da nossa entrega. Como diz a ministra, ela vai usar, assim, a expressão, nós temos que nos consagrar às leis morais. Ela usa o verbo consagrar, a ministra veneranda, naquela mensagem que nós nos referimos há pouco. Então, essa consagração parte, por isso, por uma mudança dos nossos pensamentos, por uma mudança comportamental, né? Pensamentos de otimismo geram bem-estar, vai dizer Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel. Pensamentos de esperança conduzem bom ânimo. Pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento. E coragem de estímulo e segurança. Pensamentos de fraternidade se refletem junto aos que amamos, em forma de inexplicável felicidade, de indefinível júbilo interior. Então é isso, né, meus amigos, né? A nossa reflexão, então, é sobre é um despertar, né? As mensagens espíritas têm esse fundamento, né? Sabemos sim, hoje temos muitas informações, mas nós temos hoje condições de agir melhor, de termos melhores pensamentos, de sabermos que os nossos sofrimentos, as nossas provações são temporárias, e saber que o que nós rotulamos de sofrimentos nada mais são do que aprendizados para o nosso espírito. E é dentro dessa ideia que nós vamos nos conduzindo para o nosso crescimento espiritual, nós vamos nos conectando com os espíritos superiores e nós vamos trilhando um caminho de verdadeira felicidade, que é aquela que Deus quer de todos nós. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez agradeço aos amigos da Federação de Rondônia e que todos nós tenhamos, então, um excelente dia e uma excelente semana com excelentes pensamentos. Marcelo, Naira, agradecemos imensamente esta oportunidade de compartilhar esse momento, né, de aprendizado, de colaboração, de confraternização, apesar da distância física, né, em torno de um tema tão necessário de reflexão constante, né? Como bem o nosso irmão explicou, nossos pensamentos são a nossa expressão e são sempre geradores de consequências, tanto fora quanto dentro. Então, com isso em nossa mente, na certeza de que todos nós estamos no caminho, todos nós estamos no esforço de seguir adiante, vamos agradecer aos nossos amigos das redes parceiras que retransmitem o nosso programa, a nossa equipe técnica de apoio, ao nosso amigo Marcelo Dias, que nos deu a grande oportunidade de estar conosco, a Naira, que sempre nos acompanha, mas principalmente vamos agora levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos. A nossa prece de encerramento, que eu vou solicitar ao Marcelo que faça por nós. E até o próximo domingo, se Deus quiser, ao final da nossa prece. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial. Agradecer, Pai, este momento de luz, esse momento de união, esse momento de reflexões. Pedimos, Pai, que nos ilumine, que nos intua para o bem, para que possamos crescer juntos e atingir as culminâncias da nossa felicidade. Agradecemos ao Mestre Jesus, como trabalhadores da sua seara, Mestre, pedimos que nos ilumine, pedimos que esteja conosco, para que possamos ofertar aquilo que nós temos de melhor no nosso íntimo, no nosso eu espiritual. Agradecemos, por fim, aos espíritos amigos da Federação de Rondônia, aos espíritos que nos acompanham, aos quais agradecemos esse momento, e que possamos todos, encarnados e desencarnados, caminharmos juntos para Deus, construindo a nossa felicidade. Graças a Deus, a todos, um bom domingo e até a próxima oportunidade. Deus nos abençoe.